O QQQ foi buscar essa grande concentração do gama nos 554, mas não conseguiu permanecer acima. Quer entender como esses níveis do gama funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, vamos começar pelo QQQ. 5 minutos, estou no gráfico do ativo no dia de ontem. Então, ontem o ativo já abriu com um leve gap de alta, como vocês conseguem ver, mas ele acabou que ficou consolidado grande parte do dia, na verdade. Ele chegou a momentaneamente tocar nessa grande concentração do gama, que é um ponto de equilíbrio aqui do gama. Depois disso, ele rejeitou e não conseguiu passar dessa grande concentração de gama. Não teve tantos fatores em relação à notícia, em relação ao dado econômico, então por isso que eu vejo que o ativo não conseguiu sair muito do lugar aqui no dia de ontem. Olhando para o SPY, o ativo abriu com um gap de alta também, conseguiu andar um pouco mais, mas ele ficou entre essas duas grandes concentrações aqui, como vocês conseguem ver, o GEX5 e o GEX1. O GEX1 é uma grande concentração de gama, tá? A maior concentração do dia de ontem. Então ele precisa de um bom motivo para perder esse suporte dos 620. Tá? Essa outra concentração não é tão grande quanto a 620, mas, de novo, ele precisa de um motivo para conseguir passar dessa concentração. Ele precisa de força, porque estamos em condição de gama positivo. O market maker está segurando essa alta. Por mais que nós temos fluxos compradores, o market maker acaba segurando a onda do mercado. A Nvidia, por outro lado, abriu com gap de alta, consolidou aqui na abertura, mas conseguiu continuar a andar aqui por volta dos meio-dia. Ele teve uma pernada de alta aqui por volta das 2 mais uma e foi buscar essa grande concentração aqui para o ativo, no call resistance, volta dos US$ 160. Mas chegando lá de novo, ele precisa de um bom motivo para conseguir passar desse preço com força, desse strike. Então acabou finalizando o dia por volta dos US$ 160. Semicondutores, tecnologia estão andando bastante. São os setores que mais puxam o mercado. Por último, a Tesla abriu também com um gap de alta, finalmente começou a subir. Como vocês podem ver, logo na abertura encostou nesse suporte, ele rejeitou no primeiro momento e depois na segunda vez conseguiu romper, permaneceu um bom tempo acima desse preço, mas por volta das 3 ele começou a devolveu toda a sua alta, fechou até o gap aqui embaixo. E nos últimos 30 minutos do dia, aqui 20 minutos, ele teve um rally de alívio aqui, e acabou voltando para o ponto de abertura aqui no começo do dia, mesmo assim abaixo dessa grande concentração de gama. Agora eu estou na plataforma do MentorKey, que é o meu provedor dos dados do gama. Aqui eu consigo ver em detalhes as concentrações em cada strike. Estou no gráfico do QQQ, 0DTE, do dia 8, por volta das 10 da manhã. Aqui nós conseguimos ver os strikes e a escala do GEX. Quanto maior a barra, maior concentração de gama. Barra vermelha, concentração negativa de gama. Barra verde, concentração positiva de gama. Então aqui nós conseguimos ver que o ponto de equilíbrio era aqui por volta dos US$ 155 e a maior concentração para o dia era essa concentração positiva nos 553. E foi exatamente onde ele beliscou esse preço e depois acabou rejeitando. Tá? Então não teve força para passar essa grande concentração de gama. Chegando aqui, o market maker muito provavelmente começou a vender o ativo. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada aqui em todos os dados que a plataforma me dá para o QQQ e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, primeira coisa importante é entender que nós estamos em regime de gama positivo. Quer dizer que se o ativo subir, o market maker, que é a contraparte daqueles contratos de opções, para ajustar o delta hedge deles, eles precisam vender o ativo. E caso o ativo caia, o market maker precisa comprar o ativo, trazendo estabilização de preço. Olhando as pontuações,
Então, a pontuação da sazonalidade está levemente positiva. Então, quer dizer que, baseado em sazonalidade, no período do ano que nós estamos, que seria a segunda semana de julho, ele tem uma probabilidade levemente maior de continuar subindo do que cair. O momento está bem alto, está na escala máxima, aqui na pontuação máxima. Volatilidade está na pontuação mínima, então volatilidade está bem baixa. E a pontuação das opções, que é outra pontuação bem importante para a gente olhar, está alta também. Quer dizer que os compradores ainda estão convictos na continuação da alta. Então, por isso que o ativo tem dificuldade de ter uma retração maior, por conta desse posicionamento em opções. Olhando as próximas expirações, então nós temos hoje, dia 9, lembrando que hoje o mercado, por mais que é feriado em São Paulo, o mercado americano obviamente está aberto, até o mercado local está aberto, tá? Então amanhã vai ter vídeo normal. Hoje nós temos grandes concentrações de gama positivo aqui na parte de cima, por volta dos 555 e 558 como um alvo máximo. Se tiver força para chegar lá, eu acredito que vai ser difícil o ativo conseguir chegar lá. Para o dia de amanhã, nós temos 556 como a maior concentração de gama. Então, de novo, ele vai ter uma grande dificuldade de passar por volta dos 555, 56. No caso, para amanhã, não temos uma grande concentração no 558, mas temos no 561. Essa última grande concentração de gama positivo. Bom, temos uma concentração relevante aqui de gama negativo, mas não é tão grande quanto as concentrações do dia de hoje. Pode ver aqui tem 10 milhões de gama positiva aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo é 6 milhões. Então, com certeza a parte de cima tem mais força para puxar o ativo entre hoje e amanhã. Olhando para o PEX, que é sexta-feira que vem, o vencimento mais importante do mês, então, como vocês podem ver, a escala aqui já mudou para 40 milhões em valor de gama, tá? Na escala do GEX. Então, nós temos um suporte muito forte aqui nos 550. Se o ativo perder esse ponto, ele pode dar uma deslizada um pouco mais forte, tá? Na parte de cima, seria o alvo por volta dos 556 aqui, 557, e por volta aqui dos 560 como uma última grande quantidade de gama aqui, caso o ativo chegue lá. Eu acredito que nos próximos dias até o OPEX o ativo deve continuar subindo, mas de forma controlada, por conta do posicionamento do gama e regime de gama positivo. Ok? Nós temos outros fluxos, como o Charm e Vana, são outros fatores ali que vêm desse fluxo de opções que estão atuando no mercado até semana que vem. Então, de novo, não devemos ter uma movimentação tão acentuada nem para cima nem para baixo e devemos sim continuar subindo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. Se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.